Vamos falar sobre home care com a Miriam Moreira. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo bom, Zucca? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Alegria ter Obrigada você pelo aqui. convite. Quer passear, parceiro? Vai lá, vai dar um rolê. Vai dar um rolê. Daqui a pouco tem um momento pet. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o universo pet, né, parceirinho? Ei, você também quer passear? Pode passear. Pode passear. Vamos lá. Seguinte, galera. Vamos falar sobre home care. Este atendimento domiciliar, uma atenção domiciliar, a gente traduz isso como serviço de atenção domiciliar, é isso? Isso. O Me nome fala. mais comum é esse, né? Tá. Hoje o mercado usa serviço de atenção domiciliar. E aí nisso engloba uma infinidade de serviços que são feitos, serviços de saúde que são feitos na casa do paciente. Tá. Quando a gente escolhe um home care ou quando o médico recomenda um home care, em que casos o home care é melhor do que estar no hospital? Desde que o paciente tenha estabilidade clínica, Tá. sempre é melhor estar em casa. Eu concordo. Certo. Então, Perfeito. a gente pode atender em casa desde casos extremamente simples. Então, um curativo, um antibiótico que é para fazer ou na veia ou no músculo, até casos extremamente complexos de pacientes que estavam em unidade de terapia intensiva no hospital, Você com transfere ventilação um UTI para mecânica. casa. A gente cria uma estrutura que é semelhante a uma UTI. Tá. É importante deixar claro isso. A gente não é um hospital em casa. Claro. Certo? O que Até a porque gente você tem faz- algumas coisas que são impossíveis de você Exatamente. repetir, né? Exatamente. Você não vai ter pressão negativa no quarto, às vezes, né? Pra você, ou às vezes até tem isso. Tem. Meu Deus, Tem, sério? tem. Não no quarto, mas, Tá. por exemplo, o paciente que precisa de ventilação mecânica, Tá. você faz a pressão positiva. Ah, né? tá. Pressão positiva que Então, chama, tá. Então, você consegue ter serviços bastante complexos. Tá. Então, a gente consegue fazer aquela nutrição parenteral, os pacientes que dependem de respirador, né, que a gente Isso vai fala, conseguir. respira por aparelhos Tá. e tal. Eu posso ter esse tipo de paciente em casa. Aliás, a gente tem, a Muitos. Unidoctor hoje tem mais de 200 pacientes nessa condição. Nesta condição. Que é a condição mais grave que a gente conhece, assim, mais complexa, Tá, não perfeito. obrigatoriamente mais grave. Tá perfeito. A gente tem até algumas imagens aqui, não tem, gente? Acho que eu tô vendo aqui na minha ficha, o pessoal marcou foto. Deixa eu ver o que que tem. Coloca lá, Aninha. Acho que eu vi foto em alguns pontos aqui. Acho que tem algumas informações que estão em gráfico. Tá bom. O pessoal já vai colocar aqui pra gente mostrar. Vamos lá. Há níveis diferentes de infraestrutura a ser fornecida. Sim. Consequentemente, com custos também muito diferentes. Sim. E aí, a primeira pergunta que o pessoal faz, e foi a primeira que eu fiz quando eu entrei no estúdio, você sabe disso, agora eu posso repetir, o plano de saúde cobre? Que é isso que o pessoal pergunta. Mas peraí, legal, é bom estar em casa, mas o plano cobre? Cobre. Cobre. Desde que tenha uma indicação precisa, uma Tá. indicação técnica. Vamos lembrar que quando a gente fala de atenção domiciliar, a gente está falando de serviço de saúde. Então, o plano de saúde, ele não cobre cuidador. Ele não cobre aquela pessoa que vai dar assistência ao paciente no banho, Perfeito. na troca Isso de não. fralda. Isso não. Tá. Quando eu preciso de um serviço de enfermagem, de um serviço de fisioterapia, de um médico, de um nutricionista, enfim, de serviço de Isso- saúde, o plano cobre. O plano cobre. Ele não vai cobrir esse A babá. é como se fosse uma babá. Isso não. Isso não. Tá perfeito. Isso não. Isso normalmente é a parte. É. Perfeito. Mas o resto, em geral, pode cobrir. Cobre. Depende Cobre do plano, porque claro, imagino. Depende do plano Ah. e depende da condição do paciente. Tá. Tem alguns planos que têm uma flexibilidade maior no tipo de serviço que oferece. Tá. Mas, comprovadamente, é mais interessante para o plano de saúde financeiramente, se ele tem um paciente que pode ir para casa, Claro. ir para casa. Tá. Porque todo o serviço de hotelaria do hospital é cobrado do plano de saúde. Lógico. E em casa você não tem esse serviço de hotelaria, certo? Porque é Perfeito. a casa do paciente. Então sai mais barato para o plano de saúde também. Tá, mas isso é uma coisa, ou seja, isso é uma coisa muito clara hoje. O plano de saúde de vez em quando faz essa opção ou ele concorda facilmente com essa decisão do médico? Desde que fique comprovado que tem uma indicação clínica, no Sim. geral o plano de saúde concorda. É mesmo? É. Isso é uma boa notícia. A gente sempre acha que o plano de saúde não vai concordar com nada, né? Então eu fico feliz de você me dizer isso. No geral, a gente vê vantagem no atendimento domiciliar? Muitas. É uma recuperação mais rápida? A recuperação é mais rápida porque o paciente no ambiente dele quer melhorar, Tá. né? Ela é mais rápida porque você tira, por exemplo, o risco de infecção hospitalar. No Perfeito. domicílio você não tem infecção hospitalar. Tá.
E aí ela é mais rápida porque ela é muito individualizada. Então você foge de alguns protocolos que são amarrados no hospital e você individualiza o atendimento. Tá. Quais profissionais fazem parte disso? Você já disse, por exemplo, que aquele profissional que faria o papel da babá, a pessoa que vai fazer um cuidado mais pessoal ali, não vai estar incluído. Quais os profissionais que são incluídos, que fazem parte desse pacote do atendimento domiciliar? Você pode ter o paciente que recebe só fisioterapia, por exemplo, Tá. como você pode, que é o que a gente chama de atendimento domiciliar, que é como se fosse uma consulta na casa. Perfeito, Tá? tá. E você pode ter o paciente que a gente chama de internação domiciliar, que ele vai ter médico, ele vai ter enfermeiro, ele vai ter o técnico de enfermagem, ele provavelmente vai ter fisioterapeuta, fonoterapeuta, nutricionista, em alguns casos terapeuta ocupacional, aí vai uma gama de psicólogo, assistente social, praticamente todo tipo de atendimento de saúde pode ser feito em casa. Tá, preço. Quando a gente não tem um plano de saúde para cobrir ou em relação aos valores, quanto que a pessoa gasta quando... Vai depender muito do que a gente está falando de estrutura a ser fornecida, Tá. né? Quando você compara com uma internação hospitalar, Tá. em geral você paga uns 20% mais barato do que você pagaria a mesma diária no hospital, Entendi. tá? Assim, Eu entendi. grosseiramente é Entendi. isso. Aproximadamente isso. Com relação a serviços pontuais, aí isso é muito variável. Tá. Porque aí, no geral, é mais caro do que se você for à rede, for a uma clínica Não, fazer claro. terapia, por exemplo. Sim, claro, porque você está fazendo em casa, como tudo que Exatamente. você faz em casa, Isso. como todo delivery, Exatamente. você tem que pagar É por isso, isso, é isso. pela locomoção do profissional e etc. A gente falou rapidamente de tecnologia, só até para eu explicar isso direitinho e entender isso direito. Quando você falou, a gente tem que deixar claro que não é um clone do hospital. Isso. São situações diferentes. E aí eu até te perguntei a respeito da pressão positiva, é isso? Isso. Que tem na UTI, que é para Isso. evitar, justamente para proteger aquele ambiente em relação ao ar, não é isso? Não, isso é uma outra situação. Me explica, tá? explica. Não, o que a gente faz em casa o ambiente é o ambiente domiciliar, eu não trato o ambiente. Perfeito. Tá? Coisa que o hospital faz. Por isso que a gente não consegue clonar, né? Exatamente. A maior diferença não é nem com relação a isso. A maior diferença é quando você pensa em situações de emergência. Né? Claro. Quando você pensa num paciente numa UTI, ali na frente tem um grupo de médico, de enfermeiro, que está ali na Preparados frente. e equipados. A hora que o paciente tem uma intercorrência clínica, é dado 5 passos e você está no paciente. Perfeito. Num caso bastante complexo no domicílio, o que você tem é a permanência de um técnico de enfermagem 24 horas. Tá. Mas é um técnico de enfermagem, não é o médico, né? A gente tem uma retaguarda? Claro que tem, certo? Você dispõe de uma retaguarda importante. Para chegar Com rápido. ambulância UTI, para poder dar essa assistência. Mas não é. Mas não é. Eu entendi. Entendeu? Por isso que tem que ter indicação clara do médico. Clara. Ou seja, ele só Isso. vai mandar para atendimento domiciliar aquele paciente que ele sabe que vai ter tempo de uma reação, em geral, é isso? E tem uma outra coisa. Fale. Mesmo o médico indicando, Tá. então você tá lá internado há 2 meses e o médico fala, tá na hora de ir Você pro não home aguenta care. mais ficar no hospital. Tá na hora de ir pro home care. Esse médico vai fazer uma solicitação e uma empresa que presta esse tipo de serviço vai lá no hospital avaliar e vai falar dá ou não dá. Entendi. Porque às vezes a equipe do hospital não tem a exata noção do que é possível e o que não é possível fazer no domicílio. Entendi. Então é sempre importante que tenha essa visão de quem vai prestar o serviço para avaliar, dá ou não dá. Perfeito. Até porque pode ser que na sua casa dê, mas na casa de outra pessoa não dê, Claro. porque não tem, por exemplo, luz regular, não tem energia elétrica regular. Perfeito, Como é que a gente faz? É isso, Entendeu? verdade. Então é importante uma avaliação do domicílio também. Tá legal. Tá. Aliás, você tocou num ponto agora que eu achei muito interessante, a questão de fornecimento de energia. Em alguns lugares, por exemplo, na nossa cidade, em alguns bairros da nossa cidade, o que cai energia é um negócio impressionante. Então, em alguns casos, esse home care pode incluir até um gerador, por exemplo? A gente tem situações específicas para ter planos A, B, C e D na Tá. falta de energia elétrica. Perfeito. Então, um paciente que é dependente de ventilação mecânica, Tá. ou seja, ele não pode pode ficar ficar sem sem energia. energia elétrica de forma nenhuma. Então, além dele receber o respirador, ele recebe um no-break Perfeito. e o respirador tem uma bateria externa. Ou seja, você Certo. tem Você já redundância ali.
Além disso, ele só vai para casa depois que é feito um cadastro na empresa distribuidora de energia elétrica. Perfeito. Isso as empresas sérias fazem sei, isso, certo? Nem todo mundo faz, mas... Mas tem que fazer um cadastro e avisar, olha, tem que fazer. esta casa não pode ficar sem energia. Exatamente. E aí, quando vai ter, por exemplo, um reparo na rede, ele recebe um aviso de que a região dele vai ficar sem energia durante 6 horas. Tá. E aí a empresa é comunicada e assim, eu já tinha lá aquele no-break, eu já tinha uma bateria externa, mas eu vou mandar mais um no-break como segurança. Para garantir. Em alguns lugares muito estranhos, a gente usa o gerador também. Usa até o gerador. Também. Eu tenho um amigo e o filho dele vive em home care, ele precisa de atendimento permanente. E ele me contou exatamente isso. Ele falou que os vizinhos do condomínio volta e meia agradecem, né? E brincam com ele. Olha, quando o filho dele desce, vai pra lá, eles vão passear com o filho, tá? Fala, olha, obrigado, porque graças a você a gente nunca fica sem energia. Sim. Porque a companhia de energia está notificada de que não pode jamais. E é num bairro onde nunca tem energia, sempre falha. E aí ele está protegido, ou seja, há essa responsabilidade também. Tem que ter. Legal. Quem quiser mais informações sobre home care, como é que te acha? Me dá uma pista aí pro pessoal te encontrar. Tem o site www.homedoctor.com.br. Chama homedoctor.com.br. homedoctor.com.br. Tá. Nas redes sociais, no Instagram, HomeDoctorBR e no Face, HomeDoctor Brasil. Tá ótimo. Tá bom? Adorei te receber, Miriam. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Bom sucesso. Valeu, obrigado. Obrigada. Pra nós.